Boa tarde a todas e a todos. Já estamos ao vivo no YouTube. Em nome da Academia de Ciências do Estado de São Paulo, a Ciesp, o nosso muito obrigado pela participação de todos. Eu queria cumprimentar os nossos convidados especiais, o presidente da Academia Brasileira de Ciências, Luiz Davidovich, o diretor científico da FAPESP, Luiz Eugênio Melo, o ex-ministro de Ciência, Tecnologia e Inovação e atual secretário executivo da Iniciativa para a Ciência e Tecnologia do Parlamento, Celso Panceira, e o presidente do Conselho de Administração do Grupo Ultra, Pedro Vonchovsky. Muito obrigado a todos pela presença. Queria também cumprimentar a presidente da Academia de Ciências do Estado de São Paulo, Vanderlan Bolzani, e o vice-presidente Paulo Artacho. Ciência e tecnologia, saída inteligente para o Brasil é o tema do webinar de hoje. A nossa discussão será sobre o desenvolvimento científico e tecnológico como estratégia na busca de soluções inovadoras para os grandes problemas nacionais, com foco em gerar progresso econômico e social. Hoje, em nossa agenda, temos as apresentações dos nossos convidados, de 10 minutos cada, e, na sequência, um debate com Vanderlan e Paulo, contando também com a participação do público. Então, vocês que nos acompanham, por favor, enviem suas perguntas diretamente pelo chat do YouTube. E para iniciarmos a nossa agenda, eu convido o professor Luiz Davidovich para fazer a sua exposição. Luiz, seja bem-vindo. Obrigado, Adriano. Quero saudar a todos os participantes dessa sessão, companheiros aí de painel, os debatedores, você como mediador. Saudar também a Academia de Ciências do Estado de São Paulo, que está numa batalha aí muito importante para preservar as universidades e preservar a FAPESP também, enfim, essa riqueza intelectual, científica e de inovação que nós temos no Estado de São Paulo, que é um orgulho para o Brasil. Então, é certamente uma questão que nós acompanhamos com muita preocupação e muito de perto, porque a decisão da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo certamente é muito importante para a ciência brasileira, não apenas para a ciência do Estado de São Paulo. Então, com essa saudação, quero então começar a falar sobre o tema, uma vez que o tempo para nós é limitado, temos vários debatedores, é razoável que assim seja. Então, esse desafio que nós temos hoje é de mostrar saídas inteligentes para o Brasil baseadas em ciência e tecnologia. Né? E para mostrar isso, nós já temos bastante material, na verdade, que apoia propostas de políticas públicas para sair da crise. E essa crise, quando eu falo de crise, eu não estou me referindo apenas à crise desse ano, à crise da pandemia. Ela realmente é um marco importante na história do desenvolvimento desse país. Causou uma recessão muito séria. Mas nós estamos em crise já há algum tempo. A desindustrialização do país ocorre há vários anos. A queda de recursos para ciência, tecnologia e inovação também ocorre há alguns anos. Então, como é que nós saímos disso? O atraso do país em relação a outros países que estão acelerando seu desenvolvimento está aumentando. Então, são vários desafios que nós temos aí. E quando nós falamos em enfrentar esse desafio, como foi dito aqui pelo mediador, nós temos que nos preocupar com o desenvolvimento do país, mas definido como desenvolvimento social, econômico, né, que preserve a natureza, que preserve os biomas brasileiros, que preserve a qualidade do ar, né, e a qualidade da água. Enfim, que preserve a sustentabilidade dos alimentos. São várias condições que nós temos, que são algumas internacionais e outras nacionais. Eu vou apresentar alguns slides e pararei de apresentar quando for instado a isso, pelo esgotamento do tempo, né? E esses slides mostram algumas das restrições e algumas das propostas que temos para sair dessa crise e promover o desenvolvimento do Brasil com base na ciência. Eu estou tentando aqui, vou compartilhar a minha tela. Tudo bem? Já estão vendo aí? Ok.
Está dando para ver minha tela? Eu não estou ouvindo vocês, mas... Sim, estamos vendo. Tá bom. Então, tá bom. Então, esses são os desafios que nós temos, e quando eu falo de projetos internacionais, de prioridades internacionais, claro que elas dependem do país, mas há algumas que são universais, são globais, e elas foram descritas há algum tempo. São os famosos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que se aplicam com maior ou menor intensidade para vários países, mas vocês vão reconhecer nessa lista objetivos extremamente relevantes para o Brasil. Educação de qualidade, vida saudável, erradicar a pobreza, reduzir as desigualdades, né? Cidades e comunidades sustentáveis, combater as alterações climáticas, ecossistemas terrestres e biodiversidade, energias renováveis, né? Trabalho digno e crescimento econômico, enfim, se você percorrer essa lista, você vai encontrar que todos os itens que estão listados aí são relevantes para o Brasil. E, especialmente para o nosso país, também existem propostas de políticas públicas para promover um desenvolvimento científico, tecnológico, inovador, sustentável. Em 2010, nós tivemos a 4ª Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Sustentável. Alguns membros desse painel participaram daquela 4ª conferência. E daí surgiu o Livro Azul, com recomendações de políticas públicas. Eu coordenei aquela conferência e confesso que quando juntamos aquela comissão de redação com representação de vários setores da sociedade, eu achei, olha, isso aí vai ser uma tarefa impossível, chegar a um documento de consenso, né? E chegamos a um documento de consenso para o Brasil. E esse Livro Azul, estão lá recomendações de política pública para o desenvolvimento sustentável do Brasil. O Livro Azul serviu de base para a Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação para o período 2016 a 2022, que foi aprovada pelo Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, um órgão previsto na Constituição que deve coordenar a ciência, a tecnologia e inovação no Brasil, tem representantes de vários ministérios, da sociedade, né, e que tem câmaras que podem desenvolver propostas, dependendo da situação do país naquele momento. Esse conselho não tem se reunido, mas, enfim, ele pelo menos gerou essa Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. Temos documentos da Academia Brasileira de Ciência, eu estou apenas com uma pequena amostra aí, que estão disponíveis no portal da Academia, e um deles é esse livro, Projeto de Ciência para o Brasil, que reuniu 180 cientistas, trabalhando gratuitamente, né, para fazer esse projeto, que não é disciplinar, ele fala de áreas transversais, importantes para o Brasil, como ecossistemas, como o mar, né, como pesquisa sobre o cérebro, né, nanotecnologia, né, agricultura sustentável, enfim, biodiversidade, biotecnologia, está lá, né? E produzimos também um documento em 2018 para os candidatos à presidência do Brasil, com propostas, é um documento sucinto, também está disponível no portal da Academia, com propostas para políticas públicas nessa área. Então, propostas não faltam, né? E elas procuram avaliar quais são as vocações do Brasil, quais são as áreas que poderiam ser prioritárias, aproveitando as vantagens oferecidas pelo território nacional, né? Pela extensão desse território, pelo clima do Brasil, enfim. O que nós podemos fazer para aumentar o nosso protagonismo internacional e beneficiar a população brasileira? Então, vou dar algumas ideias. Isso é apenas uma pequena amostra do que tem lá. Uma área, evidentemente, é energias renováveis. Eu gosto muito dessa foto porque ela pega várias energias de uma só vez, né? Tem a energia do vento, tem a energia solar e tem a energia da biomassa, as três representadas nessa foto. E, de fato, energias renováveis estão sendo perseguidas por vários países do mundo, porque persegui-las também ajuda o meio ambiente. Isso são apenas alguns exemplos que eu estou dando aí. Como é que você pode aproveitar a energia das marés, a energia do sol, né, para aquecer a água ou para produzir energia elétrica. E tem também aí no cantinho inferior, né, um carro elétrico, que está cada vez mais comum no mundo, em particular, desempenhando o papel que bicicletas desempenham aqui no Brasil. Essas bicicletas que você aluga, né, com um cartãozinho lá de crédito, tira na rua e retorna mais adiante, você agora vê carros elétricos nas ruas de grandes cidades. Você pode pegar e dirigir para o lugar que você quer, devolver em outro lugar. Isso está muito difundido. O Brasil
teve um grande programa de Estado, porque perpassou vários governos na área de energias renováveis, que foi o Proálcool, né? E o Proálcool, de fato, teve uma origem longínqua. Vocês vejam que esse carro, essa foto de agosto de 1925, mostra um carro, uma estação experimental, né, usando álcool para mover um automóvel. Era uma estação experimental do Ministério de Agricultura, Indústria e Comércio. Essa ideia proliferou no Brasil, né? Tivemos os carros a álcool, tivemos a inovação do carro flex, né? Isso foi ótimo, só que nós não podemos parar aí. Isso preocupa bastante a gente, preocupa porque nós sentimos que está faltando no Brasil, primeiro, uma política governamental no sentido de conduzir projetos prioritários para o Brasil. Uma política econômica que favoreça a indústria inovadora, né, que favoreça a ciência, que realmente financie a ciência de qualidade, né, e a inovação. Um projeto de Estado, um projeto de governo, nesse caso aqui, né, que tenha recursos suficientes para uma área que está sendo considerada como estratégia no resto do mundo. Nós não podemos ficar só no álcool, né, porque no mundo inteiro outras tecnologias estão sendo desenvolvidas. Eu mostrei o exemplo do carro elétrico, já tem carro movido a célula de hidrogênio, né? Então, se nós compararmos o ritmo da inovação no Brasil com o ritmo da inovação no mundo, nós estamos ficando para trás. Nós estamos avançando celeramente para trás, né, comparando com o resto do mundo. E, no entanto, temos desafios fantásticos aqui. Um deles está nas páginas dos jornais, né, nas primeiras páginas dos jornais internacionais. Fez parte até do último debate presidencial nos Estados Unidos, o primeiro debate entre o Trump e o Biden. Foi mencionada a questão da Amazônia pelo Biden. A Amazônia Legal ocupa 59% do território nacional. Ela é uma fonte de riqueza para o país fantástica. É uma biodiversidade incrível, que, aliás, não está só lá. Está também no Pantanal Mato-Grossense, que arde em fogo, né? Na Serra do Mar, no Cerrado, que também está sendo devastado. Nós estamos perdendo, com essa devastação, uma grande riqueza para o país, a nossa biodiversidade, que pode ser fonte de uma nova biotecnologia, de uma nova indústria farmacêutica que não faça apenas genéricos, mas que produza novos insumos, novos produtos, né, que possam alavancar a balança comercial do Brasil e beneficiar a população brasileira com novos remédios, novos medicamentos. Exemplos da riqueza dessa biodiversidade são muitos. Por exemplo, o açaí, né? O açaí, transformado em polpa, essa indústria de transformação do açaí, traz mais de $1 bilhão de retorno por ano para a região. São 250 mil toneladas de polpa produzidas por ano e 300 mil pessoas empregadas. O que é válido para o açaí é válido também para o cacau, é válido para a castanha do Pará. O cacau bate a pecuária, né, por 7-1. Quer dizer, 7 vezes mais dólares por hectare por ano que a pecuária. Luiz, sim. Um minuto para concluir, por favor. Opa, então vou rápido. Então vou pular os desafios da biodiversidade, que são muitos. Então eu falava da pecuária, né? E enquanto a gente cria boi, a China faz um investimento massivo numa tecnologia de Israel de produzir carne no laboratório, né? Isso está sendo feito em várias partes do mundo. Aqui no Brasil já se começa a fazer, não isso, mas carne vegetal, né? Hambúrguer vegetal, simulando a carne que vem do animal. Isso você faz carne sem matar o animal. Você faz multiplicando a célula do animal, né? E precisamos também perseguir a economia digital. Economia digital, às vezes, é entendida como distribuir computadores para todos, né? Ou então fazer uma rede de internet passando por todo o país. Claro que isso é muito importante, né? Mas será que nós vamos continuar usando produtos de valor agregado produzidos em outros países? Economia digital é isso que eu estou mostrando aí, né? Vocês têm à esquerda a sede da Alibaba, da China, né? No centro, a Sofia, que é um robô humanoide social, na conversa. 5G é a fonte da batalha entre os Estados Unidos e a China, né? Uma batalha que se trava agora com conhecimento, não é com tanques, não é com mísseis, por enquanto, né? Embaixo, o computador quântico da IBM, né? E embaixo à esquerda,
uma casa em Dubai, um prédio em Dubai, de fato, construído completamente com a impressora 3D. Então, o mundo avança e nós não estamos avançando. As manchetes dos jornais aqui estão sendo gastas com declarações, às vezes, muitas vezes estapafúrdias, né, que conquistam as manchetes, mas não fazem avançar o país. A situação da China versus Estados Unidos está mostrada aí, eu não vou ter tempo para entrar em debate e em detalhes, mas essa é a situação de 2016. A China, começando muito depois que os Estados Unidos, está passando os Estados Unidos em várias áreas, né? Se você olhar a população de usuários de internet, na China é apenas 55% da população, enquanto nos Estados Unidos é 88%. Mas a China tem muito mais habitantes que os Estados Unidos. Então, quase 800 milhões de chineses, agora muito mais, estavam usando internet em 2016. Entre as empresas mais importantes do mundo, as primeiras são norte-americanas, ainda, né? Você tem a Alibaba despontando lá, né? A Tencent e a Baidu também despontando. No comércio eletrônico, a China está batendo os Estados Unidos enormemente, tá certo? Em termos de estratégia nacional para inteligência artificial, a China tem uma. Os Estados Unidos não têm essa estratégia nacional. Então, são vários pontos em que a China está se desenvolvendo, outros países também estão apostando na ciência, na tecnologia e inovação, e nós aqui no Brasil estamos parados, quando precisamos avançar muito mais rapidamente que os outros. Esse gráfico que estou acabando agora mostra o número de engenheiros por 10 mil habitantes em diferentes países em 2011. O dado para o Brasil é de 2012. Mudou um pouquinho, mas não muito, né? Então, o Brasil está lá, na ponta direita, né, com um número de engenheiros por 10 mil habitantes muito menor que em outros países, né? 16% do total de matrículas no ensino superior são na área de engenharia, mas os egressos representam apenas 8% do total de graduados. Na Coreia do Sul, esse percentual é 25%. E, finalmente, temos esse gráfico, né, que mostra os recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico nos últimos anos, a partir de 2010. A faixa laranja escura representa os recursos para pesquisa em instituições de ciência e tecnologia, para fomento, né? A faixa laranja clara representa operações especiais, subvenções a empresas, que são muito importantes, né? E a faixa verde são de empréstimos para empresas. Veja o que aconteceu ao longo dos últimos anos, especialmente a partir de 2015. Olha a redução daquela faixa laranja de 2015 para 2016. Ela ficou em 2017 praticamente constante, depois reduziu em 2018, de novo em 2019, mais uma vez em 2020. Em 2021, vai ser menor ainda que em 2020. Enquanto em 2020 nós tivemos essa grande fortuna, né, 600 milhões não contingenciados para fomento, de fato, 300 milhões para fomento, porque 300 milhões estão indo para equalização, né? Em 2021, isso vai para 500 e poucos milhões, né? Não se desenvolve o Brasil assim, não se sai da crise assim, não se sai da recessão dessa forma, né? Às vezes eu penso que nós vivemos... Desculpe eu falar isso, mas eu realmente me vem essas coisas às vezes na cabeça e eu falo, né? Às vezes me dá a ideia de agregar as exportações do país para a China, quem sabe, alguns economistas, porque isso resolveria, talvez, nos ajudaria na competição com a China, né? Então, nós temos essa situação. A situação para 2021 é muito grave, né? Essa é a situação do FNDCT, a situação do orçamento é igualmente grave, considerando verba para CNPq e CAPES. O sistema não vai funcionar, o CNPq não vai ter bolsas, vai perder metade das suas bolsas, é muito grave. Isso no momento em que o Brasil procura sair da recessão. E se sai da recessão, essa é uma... Você tem vários prêmios Nobel que estão ganhando prêmios Nobel porque sabem disso. Eles sabem que conhecimento é riqueza, que se sai da recessão através de investimento e que você deve diferenciar gastos correntes de investimento. O teto de gasto não está fazendo isso. Isso pode ser a perdição para este país. Então, isso exige uma reação muito forte de todos que entendem isso, que entendem o papel do investimento no desenvolvimento de um país no mundo contemporâneo, que entendem que a grande guerra nesse país se trava através do conhecimento, vide 5G entre Estados Unidos e China, né?
que nesse campeonato dos países, nós, por enquanto, estamos no banco de reservas, estamos assistindo, né? Nós temos que estar lá na linha de frente, nós temos que estar entre os campeões, mas para isso precisa mudar radicalmente a política econômica desse país e ter um plano de política industrial que aponte para o futuro, usando as vantagens competitivas do país, em benefício da população brasileira. Muito obrigado pela atenção. Falei meio rápido, porque o tempo é curto. Muito obrigado, Luiz. Excelente exposição. E agora eu convido o professor Luiz Eugênio Melo para a sua exposição de 10 minutos. Obrigado, Adriano. Boa tarde a todos. Um prazer estar aqui em mais um evento da Academia de Ciências do Estado de São Paulo. A fala do Luiz Davidovich, ela me ajuda em vários aspectos. Primeiro, porque eu não preciso endereçar os importantíssimos pontos que ele levantou. Quando eu fui convidado para esse evento, eu fiquei pensando numa saída que pode ser considerada cabotina, isso é, presunçosa, e dizer que a saída para a ciência e tecnologia, ou uma das saídas para a ciência e tecnologia no Brasil, é a FAPESP. Na prática, essa não é uma ideia original, é uma ideia que foi proposta há várias décadas atrás. Ela foi, de certa forma, motivo de inspiração para a criação de agências semelhantes em praticamente todas as unidades da federação, desde o Sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia. Assim, eu desconheço a unidade da federação que não tem uma fundação de apoio à pesquisa, à semelhança da FAPESP. No caso, a FAPESP, ela teve, inclusive, o mérito da sua atividade, gerar o reconhecimento por parte dos constituintes na Assembleia Constituinte em 1988, e a FAPESP consta da Constituição do Estado de São Paulo. Está lá no artigo 271 a menção ao repasse de 1% dos recursos arrecadados em tributos no Estado de São Paulo para a FAPESP. Em outras unidades da federação, também consta da Constituição dos seus estados e, às vezes, inclusive, com um valor maior, como 2%. O que acontece é que, se nós não lutamos pelos nossos direitos, esses direitos, eventualmente, são ignorados. Eu lembro muito bem de um texto que começava falando sobre a crise na educação e como os índices tinham piorado ainda mais e como o país estava ficando para trás e não sei o quê. E esse texto, daí, falava que toda essa crise, toda essa crítica se referia à Finlândia. A Finlândia é um dos países com melhor desempenho em qualquer avaliação mundial de educação. E a lógica que o artigo construía justamente porque o povo na Finlândia briga pela educação, é que a educação tem qualidade. Eles reconhecem que a educação é importante e criticam a educação, por mais que nós, externamente, valorizamos imensamente tudo que eles têm alcançado, valorizemos tudo que eles têm alcançado. Então, um ponto central é esse: a ciência e a tecnologia, ela tem que fazer parte, junto com a educação, das brigas da sociedade como um todo, e não só nós, cientistas, temos que lutar por isso. Quando nós, cientistas, lutamos por isso, parece uma estratégia corporativa. Ela é menor no sentido de, claro, você está defendendo ciência e tecnologia porque é aí que você trabalha. Então, é a sociedade como um todo que tem que ver o valor, reconhecer e lutar por isso. Quando eu digo que a FAPESP é uma possível solução, de fato, quando a gente olha para os anos recentes, e aí à luz dos números que o Luiz Davidovich nos mostrou, enquanto o FNDCT vem caindo, isso é um desastre para o Brasil inteiro, incluindo para São Paulo, porque uma parte importante dos recursos vinham para São Paulo. O pesquisador no estado de São Paulo, a ciência e a tecnologia no estado de São Paulo, tem um impacto menor proporcionalmente. Por quê? Porque a gente tem a FAPESP. Se a gente tem sistemas colaterais, se a gente tem sistemas que se articulam, então, se por acaso em algum ano o CNPq talvez tenha alguma dificuldade, talvez a CAPES ou a FINEP, então, quando você tem multiplicidade de sistemas, você tem reserva de capacidade e você consegue dar conta melhor das coisas. Eu não sei se as pessoas sabem um pouquinho de
conhecimento aqui, infarto do miocárdio, ele mata muito mais frequentemente quando a pessoa tem 20, 30 anos, do que quando a pessoa tem 50, 60. É porque quando a pessoa tem 50, 60, ela já sofreu vários mini-infartos, e esses mini-infartos foram formando uma rede colateral de vascularização, e o sistema agora, com outras portas, ele se mantém. É um pouco dessa lógica que tem que estar presente. O nosso sistema, ele não pode depender unicamente de um único pilar, ele tem que ter várias fontes possíveis, e essas fontes se alternam, se complementam e supririam a nossa necessidade. Não falta diagnóstico do que está errado no Brasil, não faltam soluções de como o sistema poderia funcionar. Quando foram criados os fundos setoriais, era um ovo de Colombo, era uma grande iniciativa. Os fundos setoriais foram contingenciados e praticamente desapareceram em termos da efetividade. Quando foi criado, ainda mais para trás, o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o FNDCT, foi de novo um ovo de Colombo. Mas o ser humano é incrível. Para cada ideia que alguém crie para o bem, haverá alguém que solapa aquela ideia e desarticula e desabilita aquela ideia enquanto propulsora do desenvolvimento. Então, o número de soluções engenhosas e efetivas que foram desenvolvidas no Brasil é muito grande. O que falta é nós, enquanto eleitores, votarmos em quem entende isso, e é nós, enquanto sociedade, enquanto cientistas participando da sociedade, articularmos esse conceito com o resto da sociedade, em todos os estratos onde isso seja possível. Eu volto para o aspecto da FAPESP, não apenas porque hoje eu estou na posição de diretor científico da FAPESP, mas porque, de fato, foi uma solução muito engenhosa. Se nós olharmos, o estado de São Paulo ele produzia menos ciência do que o estado do Rio de Janeiro até mais ou menos o final da década de 60. É só perto do final da década de 60 que o estado de São Paulo passou a produzir mais artigos indexados do que o estado do Rio de Janeiro. O estado do Rio de Janeiro tinha sido a capital federal por décadas e tinha um conjunto de instituições muito maduras, muito competentes. Como é que se dá essa transição e qual talvez, é difícil estabelecer uma causalidade, mas qual é o evento distintivo que acontece entre uma coisa e outra? É a criação da FAPESP. Foi a criação da FAPESP que permitiu, possivelmente, a USP, a Unicamp, as instituições que depois vieram constituir a Unesp, a minha alma mater, a Escola Paulista de Medicina, se articularem e adquirirem uma capacidade de produção de ciência que antes elas não tinham. Então, a FAPESP tem um poder nucleador. Organizações semelhantes existem em todas as unidades da federação. Eu não acho que é a única solução, mas é certamente uma solução possível. É uma solução possível que está ao alcance em todas as unidades da federação, e assim como nós, no estado de São Paulo, numa luta encabeçada, liderada pela ACIESP, estamos nesse momento discutindo aspectos relevantes para a nossa dotação orçamentária futura, e de maneira semelhante, eu diria, todas as comunidades científicas, nas diferentes unidades da federação, poderiam ou podem estar fazendo lutas semelhantes para tornar as suas fundações aquilo que elas têm todo o potencial para fazer e alcançar. Evidentemente, a FAPESP sozinha não dá conta, mesmo só para o que seja a cidade de São Paulo, quanto mais o estado de São Paulo, do desenvolvimento. A FAPESP, o estado de São Paulo, ele precisa, nesse caso, do CNPq, da CAPES, da FINEP e de várias outras formas aí de se articular um sistema efetivo e competente. Mas, certamente, um diferencial, nesse caso específico, é a FAPESP. Especificamente para falar de ações recentes, na Covid, a FAPESP lançou uma chamada que era específica para a Covid e foi denominada chamada rápida. Entre abrir a chamada, o primeiro projeto ser submetido e esse projeto ser aprovado, passaram 4 dias. Em 4 dias, a FAPESP conseguiu dar uma resposta para a sociedade, para a comunidade, gerando pesquisa ou fomentando pesquisa no sentido do enfrentamento à Covid. Nessa chamada, foram financiados também projetos de tecnologia. Tem empresas que fabricam equipamentos
que são exportados para o mundo inteiro, para a Itália, para Israel, para os Estados Unidos, para a Espanha, para a Alemanha, equipamentos tanto ventiladores como tomógrafos por impedância elétrica, como máscaras com filtração de ar por nanopartículas, com prata. Então, tudo isso é fruto não só de apoio da FAPESP, mas também de apoio à FAPESP e, de novo, financiado nessa chamada rápida. Eu acho que há um conjunto muito grande de situações onde a FAPESP vem demonstrando a sua capacidade de ouvir o que a sociedade precisa e prover uma resposta, e, de maneira semelhante, eu acho que todas as unidades da federação poderiam ter uma FAP igualmente atuante. É isso, eu não quero restringir, não quero, voltando para a minha palavra inicial, ser cabotino, falando, então, a FAPESP é a solução. Inclusive, não foi uma solução que eu criei, ela foi criada mais de 58 anos atrás, mas é certamente uma solução adicional e uma solução efetiva. Então, é isso. Com isso, eu encerro aqui a minha apresentação e, mais uma vez, agradeço o convite da Vanderlan, do Paulo, do Adriano, para estar participando desse evento. Muito obrigado, Luiz. É sempre um prazer tê-lo conosco. E agora eu convido para a sua apresentação Celso Pancera. Boa tarde, tudo bem, Adriano? É um prazer falar aqui nesse debate ao vivo, né, em tempos de pandemia, participar com o Luiz Davidovich, Luiz Melo, né, também o Luiz Eugênio, né, a gente conhece mais o Luiz Eugênio, mas na tela estava o Luiz Melo, né, o Pedro Wonchovski e vocês aí da academia. Eu vou botar uma apresentação, porque eu vou usar pouca coisa dela, mas eu quero falar um pouquinho sobre essa apresentação. Vou apresentar umas pequenas telas aqui dessa apresentação. Vamos lá. Quero voltar aqui. Como o Brasil tributa? Só para a gente debater um pouquinho. Olha só como o Brasil tributa mal. O Brasil não tributa muito. O Brasil tributa mal. Se vocês olharem a tela azul, o risco azul, é a taxa de tributos do Brasil sobre o PIB. Né? E se olhar essa linha roxa, vocês vão ver que é a taxa de tributos dos países da OCDE, né, que são os países de renda alta. Pode ver que nós só cruzamos eles em 2010, 2011, mas depois ficou parecido. Então, nós não temos um problema de tributação excessiva, nós temos um problema de quê? De tributação errada. O Brasil tributa pouco ganho de capital, lucro e ganho de capital, e muito consumo. Isso acaba determinando um pouquinho as relações de produção. Como você tributa aquilo que tem preço menor, que é o consumo do dia a dia das famílias, você acaba focando mais em produzir aquela riqueza, aquele produto. Você não vai produzir, você não se preocupa em ter produção dos bens de maior valor. Né? Então, você acaba tendo uma tributação errada que acaba refletindo numa estrutura econômica de produção do país errada. E ainda por cima, nós temos um orçamento totalmente desequilibrado. 41% do orçamento da União, aqui os valores de 2017, né, para pagamento dos serviços da dívida. 21% para pagar as despesas previdenciárias, que não é um problema, porque, na verdade, a Previdência ela distribui recursos, ela ajuda. Né? Mas o serviço da dívida, nesse montante tão grande, ele acaba realmente deixando o Estado numa situação muito ruim. E aí nós temos esse tipo de relação. Veja os gastos dos recursos discricionários gastados pelo MEC, né, em valores de 2020. Em 2014, o MEC tinha 43 bilhões de reais para gastar, para pagar assistência estudantil, manutenção das suas universidades, dos institutos federais, né, o funcionamento do dia a dia das universidades, tudo aquilo que não é salário, tinha 43 milhões. Em 2020, 18,9, né, 19 bilhões,
que a crise só não explodiu por causa da Covid, porque as pessoas não foram mais para os campos, então deu uma desafogada no custo do funcionamento das universidades, e a previsão para o ano que vem, vejam vocês, é pior ainda, 18 bilhões de reais. E aí nós vamos nos recursos discricionários do MCTI. Vejam vocês, o Ministério de Ciência e Tecnologia, e tudo isso em valores de 2020, né? Veja o tombo que ele tomou, 2014, 2015, 2016, e a previsão para 2021. Não existe sistema de inovação e pesquisa e ciência que sobreviva a isso. Porque aquilo que você vinha ganhando nas últimas décadas, né, produção de conhecimento, organização da infraestrutura, instrumentalização de laboratórios, tudo isso se perdeu porque não tem mais como manter e está se perdendo de uma forma cada vez pior. Pois bem, nós temos lá no Congresso 3 iniciativas que a gente está defendendo, as entidades nacionais estão defendendo que sejam aprovadas. Primeiro, é a aprovação do PLP 135. O PLP 135, ele transforma o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico num fundo financeiro, para proibir que esses recursos sejam contingenciados. O Davidovich mostrou aí o gráfico, né? Os recursos do FNDCT nos últimos 10 anos, mais de 25 bilhões de reais foram retirados da ciência brasileira para fazer aquilo, distorção de orçamento, pagar dívidas do governo central. Não foram para aquilo, para a finalidade principal, que é o financiamento. Então, esse PLP já foi aprovado no Senado, nós estamos forçando para que temos um acordo aí com o conjunto de parlamentares, para ver se consegue votar esse ano, que seria um alento, seria como nós temos uma conta com 6 bilhões de reais ano que vem para trabalhar a distribuição desses valores para a ciência. O outro projeto é que pega 25% do Fundo Social do Pré-Sal, está na CCJ da Câmara, também com parecer favorável, significaria hoje, mais ou menos, 3 a 4 bilhões de reais que iriam para o FNDCT, desses recursos aí do Fundo Social do Pré-Sal, né? Do montante do Fundo Social, 37,5% vai para o MEC, 12,5% para o SUS, 50%, metade desse recurso, acaba indo também para pagar as despesas do governo central e serviços da dívida. E, por fim, a PEC 24, da deputada Luísa Canziani, que está sendo relatada pela deputada Tabata Amaral, que retira os recursos próprios das universidades e dos institutos federais do alcance do teto, da lei do teto, né, que é essa famigerada lei do teto. Né? Hoje em dia, se a universidade ganhar R$1 de aluguel de uma cantina, e isso levar ela a ir além do teto do gasto, o governo vai tirar esse dinheiro e vai jogar para o fundo único do governo federal. E o dinheiro não virá para a universidade. Então, essas são 3 iniciativas legislativas que, para a gente, são muito importantes para dar um alento à ciência brasileira. Por fim, eu queria falar de uma coisa chamada a importância da inovação e do papel do Estado, né? Porque nesses tempos aí de negação da ciência, o discurso da área econômica do governo, e que serve de muleta para quem faz ciência e tecnologia também no governo central hoje, ficar se ancorando, é que a iniciativa privada tem que investir em ciência para sustentar o sistema de inovação brasileiro. Isso não é assim no mundo. A iniciativa privada ela é parceira do poder público, mas quem investe em ciência básica é o poder público. Isso é aqui na Dinamarca, é na Finlândia, é na Argentina, nos Estados Unidos, é na Europa, e tem que ser no Brasil também. Né? E nós temos aí o exemplo que a Mariana Mazzucato usa muito, que é o iPhone do Jobs, né? Que ele é muito inteligente, mas ele só foi possível porque você tinha décadas de acúmulo de pesquisa financiada por governos, né, para GPS, internet, telas sensíveis, etc. E o Jobs teve uma grande ideia, juntou tudo num único lugar, transformou o telefone, e esse telefone está transformando a forma do mundo se relacionar. Né? Mas isso tinha recursos da ciência investido pelo governo. E aí, o Pedro Monchovski falará depois de mim, aqui, que é coordenador do movimento das empresas inovadoras aqui no Brasil, eu queria chamar a atenção para uma coisa,
né? Já que estamos falando em criatividade, nós temos uma lei chamada Lei 13.243 de 2016, que é o Código Nacional de Ciência e Tecnologia. Essa lei, infelizmente, pelas questões políticas que aconteceram nos últimos anos, ela não foi explorada ainda na sua potencialidade. Ela e o decreto que a regulamenta, que é o decreto 9.283 de 2018, que criam uma série de critérios, mas eu vou falar disso aqui, encomenda tecnológica e bônus tecnológico. Nós temos que dialogar, Pedro, e demais, com o poder público, com os gestores públicos, para que eles se acostumem, para que eles aprendam a aplicar as leis de inovação e fazer encomendas tecnológicas no Brasil. A vacina da Fiocruz, ela é uma encomenda tecnológica. Ela só é possível porque a Fiocruz está gastando recursos, alguns milhões de reais, né, fazendo uma encomenda que pode dar certo, pode não dar certo. Se der certo, nós teremos uma vacina que o Brasil ajudou a financiar e vai ter parte, vai ser dono dessa patente, pode não dar certo, né? Mas é uma encomenda, é uma tentativa de fazer uma compra tecnológica. Dando certo, o que nós teremos? O bônus tecnológico. Nós temos que ensinar o poder público, os gestores públicos, a fazer isso. E aí eu queria chamar a atenção para esse quadro, quem está me assistindo. Vejam aqui, de 2006 a 2016, União, estados e municípios compraram 5,99, ou seja, 6 trilhões de reais em compras. Gastaram dentro do Brasil comprando produtos. 12,6% do PIB nacional foi gasto em compras públicas. E isso nós temos que discutir e criar programas para debater com o poder público, para que eles aprendam e tenham vontade de fazer encomenda tecnológica. Eu chamo a atenção para a linha dos municípios. Os municípios não fazem encomenda tecnológica. E eles compraram em 10 anos 1,5 trilhão de reais, ou 3,2% do PIB das compras do Brasil, daquilo que foi movimentado em compras do Brasil, foram feitas pelos municípios. Nós precisamos pegar a estrutura das universidades, dos campos avançados, da CNI, da Confederação Nacional da Indústria, da MEI, que são capilarizadas dos municípios, buscar os gestores municipais, buscar os atores dos municípios e dizer assim, olha, nós temos aqui uma tentativa de, ao invés de você gastar todo o seu dinheiro comprando produtos que são fabricados fora do seu município, que tal a gente fazer essa compra aqui dentro do seu próprio município, desenvolvendo um sistema de startup, um sistema de pesquisa, produzindo sistemas, produzindo produtos aqui dentro, e vocês ficando sócio dessa patente, desse produto, desse serviço que resultar desse processo. Então, se eu tenho uma participação para dar nesse debate, né, dessa tarde, né, é que eu tenho falado muito para as pessoas. Nós temos que buscar novas fontes de financiamento. E ele existe, as compras públicas. Já que o Poder Central aposta hoje em dia na anticiência, nós temos que fazer da compra pública uma forma de financiar a ciência. Adriano, eu paro por aqui, depois eu retorno para falar. Né, eu ia falar do nosso exemplo lá na nossa primeira encomenda tecnológica em Maricá, que eu estou conduzindo, só para... muito rápido. Nós lançamos um edital para comprar, a pedido dos médicos do Hospital Municipal lá, eles são médicos e professores da Unirio e da UFRJ, para desenvolver um capacete, um respirador não invasivo. Nós lançamos o edital, tivemos 5 retornos de instituições de pesquisa e uma empresa. Essa empresa, que foi incubada dentro da UFRJ, ela tem um capacete muito bem estruturado, né, que é não invasivo. Nós estamos fechando agora com eles, vamos financiar a conclusão da pesquisa, né, e a busca da patente, e a condição que estamos colocando para eles, a gente está fechando o contrato, são duas. Primeira, a prefeitura vai ter uma participação na receita bruta das vendas desse produto. E a segunda, que vamos ajudar a montar a linha de produção, mas a linha de produção tem que ser lá em Maricá. E a perspectiva é gerar em torno de 80 empregos diretos e mais ou menos 120 empregos indiretos. Veja como muitas vezes a gente vai buscar um pequeno recurso de uma fonte que já existe para tentar financiar inovação
né, vinculado a uma universidade, que é a Universidade Federal. A empresa foi incubada dentro da UFRJ. Né? Então, essas questões, eu acho que são alternativas que a gente pode buscar para tentar criar novos canais de financiamento, e são largamente usados fora daqui. A indústria de remédios americanos ela é basicamente financiada através de encomendas do governo americano. Né? A União Europeia, quando criou o programa deles, Horizonte 2020, eles tinham um capítulo totalmente dedicado às compras públicas, para ajudar a financiar a inovação e tirar a Europa daquela crise econômica enorme que atingiu eles em 2008. Pois bem, eu acho que eu encerro por aqui, Adriano, e depois a gente volta para o debate. Muito obrigado, Celso. E diretamente eu passo a palavra para o Pedro, para que ele possa fazer, então, a sua exposição. Muito obrigado, é um prazer atender esse convite da Academia de Ciências de São Paulo e participar aqui desse debate muito importante. Os grandes desafios do Brasil, na área agrícola, melhorar a produtividade, na área industrial, modernizar a indústria brasileira, automatizar a indústria brasileira, adotar os princípios da indústria 4.0, os nossos desafios de meio ambiente, de sustentabilidade, os nossos enormes desafios sociais de pobreza, desigualdade, violência, os nossos desafios em suprimento de água, de energia, todos esses problemas, todas essas questões têm saídas fáceis e erradas e saídas inteligentes que usam os recursos da ciência, da tecnologia e da inovação. Então, de um lado, os desafios existem, a demanda é gigantesca, e, por outro lado, nós temos um sistema de ciência e tecnologia sólido, bem instalado, mas sem recursos para se manter atualizado, sem recursos para formar nova geração de cientistas, sem recursos até mesmo para operar instalações excelentes que o Brasil tem, como, por exemplo, o Sirius, como, por exemplo, o INPA, como, por exemplo, a Embrapi. Então, nós temos um conjunto de instituições bem montadas, que estão em condições, fora as universidades públicas, e temos um conjunto enorme de problemas que poderiam ser solucionados de forma inteligente, de forma econômica, de forma criativa, usando o conhecimento que nós temos nas universidades, nas ICTs do Brasil. Qual é a saída para essa questão? A primeira constatação é que a situação atual é muito ruim. Ruim porque os recursos destinados à ciência e tecnologia e inovação foram reduzidos ao longo do tempo. Os investimentos federais, por exemplo, de 2013 a 2020, caíram exatamente a metade em valores constantes. O FNDCT, como já mostrado pelo Luiz, está sendo fortemente contingenciado e só cerca de 10% a 15% dos seus recursos são efetivamente utilizados. Nós temos uma política nacional de inovação que é bem intencionada, mas que é um conjunto de declarações de vontade, a qual não corresponde nem um cronograma, nem metas, e muito menos um orçamento. Uma estratégia sem recursos é um sonho, não é uma estratégia, não é uma declaração de vontade de fazer. Então, o setor privado, por sua vez, quer dizer, nós temos que olhar para a solução desses problemas do ponto de vista das instituições privadas e das instituições públicas. As instituições privadas, as empresas brasileiras, estão passando por um período muito difícil. Não só agora em função do Covid, mas genericamente, a rentabilidade das empresas brasileiras é baixa. E a rentabilidade é baixa porque o nosso sistema tributário é ruim, é regressivo, é injusto, é complicado, é bizantino, eu diria até, porque a nossa insegurança jurídica é muito grande, é impossível cumprir a lei. Cada fiscal tem uma interpretação diferente do que é a lei.
porque nós não temos recursos suficientes nos órgãos de fomento. Então, este conjunto de obstáculos à atividade empresarial no Brasil fazem com que a rentabilidade seja baixa, com que nós vivamos numa economia fechada e, em muitos lugares, pouco competitiva. E o que alimenta a vocação de inovação das empresas é o lucro, é o resultado, é a competição. O círculo virtuoso da vida empresarial é que uma empresa lucrativa tem recursos para inovar. A inovação a torna mais eficiente, atrai mais clientes, reduz seus custos, aumenta os seus resultados, que, por sua vez, são reinvestidos na inovação. Esse é o ciclo virtuoso. O ciclo vicioso, que é aquele que nós nos encontramos, é que as empresas, por dificuldades de operar em um ambiente hostil, têm rentabilidade baixa, portanto, são obrigadas a reduzir os seus investimentos em pesquisa, desenvolvimento e inovação. Em consequência, ficam menos competitivas e assim por diante, até que, no fim, elas fenecem, porque, no fim, elas não conseguem competir com o equivalente importado e não conseguem exportar, não conseguem se mostrar ao mundo. Portanto, as soluções passam, primeiro, por viabilizar o empreendedorismo no Brasil, por viabilizar a atividade empreendedora honesta no Brasil, o que os americanos chamam de level playing field, combatendo o contrabando, a sonegação, a falsificação, que prejudica a legítima empresa estabelecida no Brasil. E do lado público, falta, primeiro, usar os instrumentos que o governo tem. O ministro Pancera mostrou muito bem. Por exemplo, as encomendas públicas. As encomendas públicas poderiam ser um instrumento muito poderoso. Um exemplo conhecido é a encomenda que a Força Aérea Brasileira fez à Embraer para produzir um veículo, um avião de transporte militar, que acabou sendo o KC-190, um sucesso nacional e mundial, que não teria sido possível se não fosse através de uma encomenda do Estado brasileiro. Muitos outros exemplos como esse poderíamos ter, temos poucos, temos o exemplo da vacina da Fiocruz, citado pelo ministro, mas são poucos os exemplos. Um instrumento muito poderoso são as encomendas federais. Deveríamos ter recursos compatíveis com o tamanho e a relevância do Brasil. O índice global de inovação mostrou que o Brasil está em 62º lugar no índice mundial de inovação, em 131 países. Não pode a 10ª economia do mundo estar em 62º lugar no índice global de inovação. O que demonstra, mais uma vez, que nós temos, sim, uma estrutura acadêmica forte, mas uma estrutura acadêmica que vai, ao longo do tempo, se enfraquecer, se ela não for mantida via bolsas de estudo para os alunos, via bolsas para os graduandos, para os doutores, para os pós-doutores, via aprovação de projetos de pesquisa. Mesmo uma ilha de excelência, como é a FAPESP em São Paulo, está sob certa ameaça a despeito da garantia constitucional de sua existência e da estabilidade dos seus recursos. Então, o que se espera é que o governo federal, de um lado, melhore o ambiente de negócios para que a estrutura privada do Brasil possa progredir e, progredindo, inovar, e inovando, progredir ainda mais, e que a estrutura pública goze dos recursos, receba os recursos necessários de maneira previsível e regular. É por isso que esta luta pela manutenção do FNDCT e pela transformação do FNDCT num fundo contábil e financeiro, para ter garantia da estabilidade dos recursos, é, neste momento, muito importante. Então, esta é a minha mensagem inicial e a gente pode depois voltar ao assunto aí nos debates. Muito obrigado. Muito obrigado, Pedro. Tivemos 4 fantásticas exposições. Esse é um assunto muito importante e o conteúdo apresentado permite, né, abrir portas para um ótimo debate. Então, vamos lá, para iniciarmos
o debate. Eu convido a presidente da Ciesp, professora Vanderlan Bolzani, para colocar aí na mesa a primeira pergunta. Uma boa tarde a todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer a presença dos Luizes, se assim pode ser falado, do Luiz Davidoff, Luiz Melo, do Celso Panzeri, do Pedro Vonchovski, de estarem neste dia aqui, que é um dia que eu tenho um coração muito amargurado, por estar muito tempo presa dentro de casa, mas a amargura maior é o que foi, e que sintetiza a fala de todos. Nós temos hoje, estamos com a FAPESP, as universidades estaduais, na mão de nossos deputados, que acham que nós temos superávit, que eu fui para o meu filho, que é economista, porque, na minha concepção, não existe superávit, mas tudo que se investe, né, na ciência e na tecnologia, como foi tão bem colocado aqui. Então, eu acho extremamente importante estarmos discutindo esse tema neste momento, porque existe, na minha concepção, um elo e uma cadeia muito forte entre ciência de excelência e inovação, que faz com o setor empresarial forte, que já não precisa mais falar absolutamente nada depois da conferência de todos. Vocês sabem como o Estado tem que ser importante para gerenciar bem um setor industrial vigoroso e uma ciência que atenda às necessidades de uma empresa, de um mundo onde se fala de sociedade do conhecimento, que você troca músculos por cérebros. Então, nesse contexto, eu vou fazer a primeira pergunta. Acho que ela pode ser dirigida ao Pedro e o Celso, porque eu gostaria de ouvir esses dois universos, né? Estado e setor empresarial. Nós vivemos nesse mundo das sociedades, como eu acabei de falar, do conhecimento, da indústria 4.0, onde se troca os músculos por cérebro. E o conhecimento passa a ser o motor da economia, né? Então, nesse mundo onde conhecimento move a economia, qual o cenário, que vocês pensam do cenário do setor empresarial nacional, que já foi tão bem colocado pelo Pedro, dentro deste universo, onde muitas empresas ainda são inventoras e não inovadoras, onde são especuladoras e não empreendedoras? Como vocês imaginam que nós podemos sair ou encontrar o caminho para que nós possamos ser um país robusto, que dê o salto para aqueles que nós almejamos de estar próximo dos países centrais? Qual o tempo? Quer falar primeiro, Pedro? Primeiro, qual o tempo, Adriano? Vamos tentar ter respostas diretas e objetivas para poder aproveitar ao máximo o debate. Nós temos muitas perguntas do público também que eu gostaria de colocar para vocês. Tá bom, vamos lá. Primeiro, eu queria falar sobre a situação de São Paulo. Essa é uma questão aí da PL 529, é uma questão que preocupa o Brasil todo, tá? Porque ano passado a gente rechaçou iniciativas desse tipo aqui no Rio de Janeiro e também em Minas Gerais, de tentar mexer no Fundo Constitucional de recursos para a FAPESP e para a FAPEMIG, né? Se passar na FAPESP, é aquela história da boiada, passa boi, aí vem a boiada. Então, a resistência em São Paulo é uma coisa muito importante, e a gente assinou o manifesto e tal, as entidades nacionais CTP, contra a aprovação do projeto, enviamos para o governador, para o presidente da Lesp. Eu acho muito importante essa batalha de São Paulo aí, é uma batalha importante mesmo. A gente quer nacionalmente resolver mais recursos através de medidas legislativas, e uma medida legislativa, a partir do incentivo do governo federal em São Paulo, acaba desmontando uma referência que é a FAPESP, né, e o Sistema Estadual de Ensino Superior de São Paulo. Em relação ao conhecimento, Vanderlan, prazer falar contigo, obrigado pelo convite, né? Não tem futuro se não for assim,
né? O Brasil estava assim, começando a pegar uma janela de oportunidade em 2008, 2009, 2010, 2011, né? Chegou a despontar ali como sexta, sétima economia do mundo, né? E não por acaso foi um momento em que o Brasil deu um salto na ciência. Essas coisas elas andam juntas, né? Elas não são desconectadas, né? E agora, quando o governo ele usa esse discurso de que as universidades produzem muito pouco, né, e não devolve para o Estado, ele está justificando o quê? O corte no orçamento. E tem uma coisa muito séria aí, né, que é o problema da CAPES. Quando a CAPES fala que vai cortar os cursos de pós-graduação com nota de 4 para baixo, ele está desmontando tudo aquilo que foi criado nos confins dos sertões do interior dos estados. E é onde nós começávamos a despontar, a pegar aquele jovem inteligente, inovador, e trazer ele para a sociedade do conhecimento. Isso vai se perder. Então, acredito que o Pedro vai abordar melhor a questão da iniciativa privada, mas é o ensino público, o setor público que descobre esse jovem e traz ele para dentro do sistema da sociedade de conhecimento. E se a gente não tem uma rede de ensino básico adequada e não tem uma rede de ensino superior também adequada, que permita que esse jovem se dedique a produzir conhecimento, se ele fizer uma graduação e tiver que ir embora, porque ele tem que trabalhar, não vai poder fazer um mestrado, um doutorado, ele vai sair da sociedade do conhecimento, ele vai trabalhar, ele vai sobreviver. E nós precisamos reter esses jovens. Então, uma coisa importante aí, Vanderlei, é o seguinte: a perda de cérebro ela não se dá só porque o jovem vai embora, o jovem inteligente vai para fora do Brasil. Se dá também porque ele não encontra oportunidade e volta para o dia a dia dele para ajudar a se sustentar e sustentar a família dele, né? E isso também é retirar as pessoas da sociedade do conhecimento. Em última instância, impacta na capacidade produtiva do país, né? E na capacidade do país de dar resposta às necessidades do seu povo, de produtos, sistemas e serviços adequados para o seu contínuo desenvolvimento. Muito bem, deixa eu complementar aqui o que disse o Celso. A empresa brasileira vive uma vida difícil. Eu dou alguns exemplos para vocês. Primeiro, se você quer importar tecnologia, que é um componente importantíssimo para o desenvolvimento da empresa, é a tecnologia nacional e a tecnologia estrangeira. Elas se somam, as duas contribuem para o sucesso de uma empresa. Quando você importa tecnologia, você paga 42% de imposto sobre o custo de importação de tecnologia. Tente importar cérebros. Exportar cérebros é fácil. O Brasil, elas têm know-how disso, infelizmente, e tem feito isso consistentemente. Tente importar pessoas, tente trazer para o Brasil técnicos ou cientistas qualificados para passar aqui 1 ou 2 anos trabalhando com você. Você levará pelo menos 1 ano para obter as autorizações do Ministério do Trabalho para poder trazer cérebros para o Brasil. Tente importar equipamentos. Você tem que provar que não tem similar nacional. Então, a vida do empresário brasileiro é muito difícil, especialmente daquele que quer desenvolver tecnologias, que quer modernizar as suas instalações. A lei do bem beneficia 1000 empresas. É muito pouco. Por quê? Porque é um instrumento inadequado, ineficaz, ineficiente, não atinge o seu objetivo. A lei do bem, quando você tem um prejuízo num determinado ano, você não pode jogar aquele benefício para o ano seguinte. Então, você perde o benefício. A lei do bem, nós estamos tentando, o Pancera tem ajudado muito na tentativa de melhorar os instrumentos de incentivo à atividade de pesquisa e desenvolvimento no Brasil. Os financiamentos do BNDES, os financiamentos da FINEP, todos eles foram altamente reduzidos nos últimos anos, quando destinados à inovação. Então, o investimento em P&D de uma empresa para transformar a sua empresa, para modernizar, para aumentar a sua competitividade, é uma batalha difícil, é uma batalha, é um uphill battle, é uma batalha em que você tem que remover obstáculos e não, ao contrário, que deveria ser, ter incentivos, benefícios, facilidades do poder público. Tente ajudar uma startup.
é tudo muito difícil. Tenta entrar no capital de uma startup, você fica imediatamente contaminado se ela falir. E a falência de uma startup devia ser uma coisa normal, porque 2/3 delas vão falir mesmo. É da natureza delas que o risco é alto. Então, a infraestrutura jurídica e financeira no Brasil não favorece a criação de uma economia privada de conhecimento no Brasil. Obrigada. Obrigado, Vaderlan, Pedro, Celso. Vamos convidar agora o professor Paulo Artacho para participar aí do nosso debate. Paulo. Vamos lá, eu achei muito importante a menção do Luiz Davidovich do processo de desindustrialização do país, né? Então, essa é uma característica muito forte, né, do desenvolvimento tecnológico brasileiro, esse processo de desindustrialização dos últimos 10, 15 anos, e, por outro lado, o aumento da economia baseada na exportação de commodities, né? Soja, minério de ferro e produtos agrícolas, né? Acho que isso é um ponto central. E aí tem um comentário que eu acho que é relevante, é de que a gente não vê o sistema empresarial privado, por exemplo, Fiesp, CNI, né, na verdade, pleiteando junto com os cientistas, com a comunidade científica, o aumento de recursos para tornar eles mais competitivos contra Estados Unidos, Europa e China, que investe pesadamente em ciência e tecnologia. Então, a minha pergunta para vocês dois, Luiz Melo e Luiz Davidovich, é: um país que se baseia na exportação de commodities, afinal, tem futuro? Quem é que responde? Quem é que... Pode ir em frente, Luiz. Tá bom, então vamos lá. A resposta pode ser dada em uma palavra com 3 letras, né, Paulo Artacho? A resposta é não. Né? Não tem futuro. Quer dizer, futuro, claro que você tem que definir o futuro. O futuro não é o ano que vem, pode não ser daqui a 2 anos. Né? Mas então, veja, o Brasil exporta soja, maciçamente, né, para a China. A China é um grande comprador. Né? Outro dia eu vi um artigo interessante, publicado numa revista científica, eu procurei na internet, né, mostrando o cultivo da soja na África Meridional, certo? Onde os chineses compraram muita terra. E mostraram que a área cultivada de soja na África Meridional está crescendo muito mais do que a média mundial e muito mais que na América do Sul. Certo? Bom, a África é mais perto da China que o Brasil, então o frete é mais barato. Então, tem risco? Claro que tem risco. Né? Aliás, a Embrapa teve um papel muito importante e foi uma colaboração fantástica, eu acho que deve ser elogiada, tá certo? A Embrapa está presente mundialmente, em particular na África, porque o cerrado brasileiro é muito semelhante à savana africana. Né? Então, técnicas que foram usadas aqui estão sendo usadas na África. E tem a tecnologia chinesa em cima disso também. Então, tem risco? Tem. Vai ser para daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos? Não sei. Né? Mas os chineses, eles estão diversificando. Enquanto nós não diversificamos nossos compradores e nossos produtos, eles estão diversificando as possibilidades de compra deles. Né? O que significa que eles ficam mais sólidos diante de diversos possíveis cenários internacionais. Né? Então, isso é com relação à soja. Né? Com relação à carne, eu já falei na minha palestra, tá certo? A gente tem essa pecuária extensiva, né, que, de fato, é um dos fatores que ameaça a Amazônia, né, quando, na verdade, outros países já estão indo para outros tipos de produtos. Né? Na própria América Latina, isso está havendo. Tem empresas fortes no Chile, no Brasil também, produzindo carne a partir de produtos vegetais, hambúrguer a partir de... E tem uma pesquisa muito relevante em química sobre isso, porque tem a questão do sabor, da textura, é não trivial. Né? No Vale do Silício, tem várias empresas fazendo carne de laboratório, aquela carne que vem a partir da célula do animal com tecnologia de célula-tronco. Eu mostrei o exemplo da China comprando essa tecnologia de Israel. Claro, para Israel isso é importantíssimo, porque é um território pequeno, eles não vão fazer pecuária extensiva. Né? Então tem que ter uma alternativa. Mas a China, por que faz isso? Eu estava lendo esse artigo, que saiu lá no China Daily, ou coisa parecida, em inglês. Né? Ele diz o seguinte: primeira preocupação, poluição. A China, que era extremamente poluidora, passou a ter grande preocupação em reduzir a poluição. Tá certo? Gado polui muito.
tá certo? Esse é um fator. Segundo, reduzir, não só para o gado, né, mas aí também para porco, por exemplo, né, o consumo de soja, que é usado para alimentar animais, e, portanto, diminuindo a dependência da China em relação a produtos importados, né? Então, você vê outros países tomando providências para ter uma maior segurança no futuro. Eu acho que o Brasil está atrasado nisso aí, tá certo? Eu acho que o Brasil não está tomando essas providências. Então, nós temos gente boa aqui no Brasil. Na área de agricultura, a ciência contribuiu muitíssimo para o Brasil, a ciência da agricultura. Sempre lembro da Joana Doberainer, né, que descobriu esse processo de fixar nitrogênio no solo usando bactérias. Isso aumentou a produtividade da soja em pelo menos 4 vezes. Em algumas regiões do Brasil chega a 7 vezes. Né? E outras conquistas também. Eles estão agora estudando isso para milho, para outras gramíneas, que eles chamam. Né? Então, isso é fantástico, né? Muito bom. Né? Agora, também na agricultura, nós estamos ficando com problemas. Por exemplo, a Embrapa está ficando com equipamentos obsoletos. O investimento em pesquisa na Embrapa, nesse orçamento para o ano que vem, está praticamente zerado, é muito pouco. Isso é matar a galinha dos ovos de ouro, também na área de agricultura. Então, enfim, o que está sendo aplicado para vários países que se desenvolveram são certas noções básicas. Primeiro, diversificação da pauta de exportações, é importantíssimo. Segundo, agregar valor a essa pauta. Realmente estamos exportando muito minério de ferro, né, que é beneficiado em outros países e volta para nós. Isso já com café já aconteceu, né? A gente exporta café e vem as cápsulas, né, que tem um valor agregado muito maior que o café exportado bruto. Então, é perigoso para o país? É perigoso para o país, sim. É um risco que o Brasil está assumindo. A solução para isso é a solução. Aí, a solução de outros países. A gente está falando aqui, né? É ciência, tecnologia, inovação, né? É ir numa outra linha, de perseguir esse caminho, o caminho do conhecimento, né? E procurar agregar valor. E nós temos várias possibilidades. Eu mencionei uma que, para mim, é muito importante. Para nós, eu acredito que você conhece também, né? Biodiversidade, está aí. É de graça, insumos gratuitos para a gente, né? Mas que precisam ser beneficiados, né? A gente tem produtos na Amazônia, vem da flora amazônica, né, que são retirados do Brasil, a fórmula química é identificada do princípio ativo, né, e são vendidos para a gente purificados a mais de 95%, por um preço, R$1.000, eu estou falando da bergenina, né, que é anti-inflamatório, mais de R$1.000 o miligrama. Isso é, atualmente, hoje em dia, 3.500 vezes mais caro que o ouro por peso. Vale 3.500 vezes mais que 1 miligrama de ouro, 1 miligrama de bergenina purificada. Então, é muita riqueza que nós temos aqui. E o que está sendo feito agora na Amazônia vai contra o que eu estou dizendo, tá certo? E vai na direção do risco. Porque devastar a Amazônia, devastar os biomas, não é só uma questão de mudança climática, que você conhece muito bem, aliás, né? Mas é uma questão de desperdiçar riquezas, né? Isso que já foi comparado, o fogo no mato já foi comparado ao incêndio da Biblioteca de Alexandria, né? Só que aqui, os livros que estão inscritos na nossa biodiversidade ainda não foram lidos. Só conhecemos 5% da biodiversidade. Então, a tragédia é até maior, porque são livros não lidos, né? Então, esse fogo na mata prejudica, claro, o clima, né? Queima as riquezas que estão contidas na biodiversidade e, ainda por cima, como se fosse uma praga daquelas do Egito, né, libera um vírus da civilização humana. Né? Então, é a tempestade perfeita, né? Mas produzida, não é produzida essa não é produzida pelo aquecimento global, porque o Pantanal é úmido, tá certo? É produzido por negligência, por cumplicidade, enfim, e isso prejudica muito o país. Então, tem uma resposta meio grande para a sua pergunta, mas... Eu queria responder a mesma pergunta com uma perspectiva um pouco diferente. E, na prática, a gente pode olhar para a perspectiva histórica e considerar os Estados Unidos da América do Norte, ou considerar a Austrália, ou o Canadá, ou a Suécia. A Suécia teve a maior mina de cobre do mundo, perto de Estocolmo. Essa mina já se exauriu há muito tempo. Na verdade, todas as minas que tinham acessíveis em qualquer lugar do mundo já se exauriram e cada vez elas estão em lugares mais remotos. É o petróleo que tinha na superfície, no Texas, ou onde seja, hoje você tem que cavar 7 quilômetros para chegar nele, como é o caso do nosso pré-sal. Então,
recursos, de forma geral, eles vão se tornando menos acessíveis e você precisa cada vez mais de tecnologia para acessá-los. A mesma lógica, colocada de uma maneira análoga, vale para a soja. Isto é, a soja, ou o café, ou o açúcar, ou o suco de laranja, tudo isso requeria uma quantidade de água ou uma quantidade de insumos que hoje é uma fração daquilo que era requerido antes. A efetividade, né, a eficiência do sistema aumentou muitas vezes, como o próprio Luiz falou, graças à tecnologia. Então, não existe nenhum setor econômico no Brasil que faça exportação e seja uma liderança onde não tenha muita tecnologia. E, na prática, é essa tecnologia que habilita esses sistemas ainda serem exportadores mundiais. Eu vou ficar no minério de ferro, que é uma área onde eu trabalhei 9 anos como diretor global de pesquisa e desenvolvimento da Vale. A Austrália fica do lado da China. A Austrália fica do lado da Coreia, do Japão. E só que o Brasil compete porque tem tecnologia, porque criou novas classes de navio, porque passou a fazer uma mineração mais adequada. Tem uma série de problemas que tem que certamente ser endereçados, mas a tecnologia habilita, numa competição onde a distância 3 vezes, da Austrália para a China demora 15 dias, do Brasil para a China demora 45 dias. Então, e aí você vê o custo envolvido, tudo isso, e ainda assim a gente consegue fazer isso de maneira competitiva. É a ciência e a tecnologia que habilitou isso. E nesses países, Suécia, por que a Suécia tem as principais, Atlas Copco, por exemplo, Sandvik, são indústrias que existem ainda hoje e foram criadas por causa do setor de mineração. O setor de mineração conseguiu se desdobrar e fazer um setor de máquina. A mesma coisa vale para a Alemanha, a mesma coisa vale para os Estados Unidos. O que falta aqui é esse encadeamento produtivo. E essa estrutura que estava sendo criticada tanto pelo Celso, como pelo Pedro, como pelo próprio Luiz, o resto do sistema ele é muito perverso. Então, é possível você fazer aço no Brasil. É possível. É possível você fazer plásticos e resinas super refinadas. Por que é que a gente vende petróleo bruto? Por que a gente vende ferro bruto? É porque destrói valor ao tentar produzir as outras cadeias da produção aqui. A gente tem a Companhia Siderúrgica Nacional, todas as siderúrgicas no Brasil compraram minas e buscaram verticalizar a cadeia para compensar defasagens econômicas no sistema de produção. Então, o Brasil é um sistema perverso na maneira como ele tributa as coisas e ele não habilita esse espaço seguinte. O Brasil tem reservas de nióbio, né? A CBMM explora e exporta, sei lá quanto, 90% do nióbio consumido no mundo, produzido pela CBMM, para aços especiais e coisas incríveis. Cadê o favorecimento para a gente poder fazer isso aqui? O Brasil, voltando, como eu trabalhei 9 anos, é um setor que eu conheço bem. Areia monazítica, lá no Espírito Santo, é a base para a produção de terras raras. O Brasil já foi um grande produtor de terras raras. Deixou de ser. Por quê? Porque falta de visão de prazo, longo prazo. Na visão que o Luiz estava colocando, o Proálcool, um programa incrível, claro, com desacertos, com erros, não sei o quê, mas podia ter tido uma outra estrutura. E aí o que dá para fazer de produção de produtos biodegradáveis, uma indústria com base na sustentabilidade, mas, de novo, falta um monte de coisa no país. E falta porque as leis são confusas, a interpretação das leis é pior ainda, o passado é incerto, você não tem certeza o que você fez no passado não pode ser questionado. Então, é tudo muito difícil. A gente tem um extrato muito importante para melhorar. A nossa ciência tem qualidade, nós, como cientistas, temos que empurrar as coisas para frente, temos que questionar, mas os problemas estão menos no nosso extrato e mais em vários outros estratos. Ok, Luiz, eu vou colocar nessa roda o Pedro também, para que ele possa participar e responder a essa pergunta do Paulo.
Muito bem. Com relação à pergunta do Paulo, eu tenho 3 comentários rápidos aqui. O primeiro é que a gente tem que ser muito cuidadoso de não ter preconceito contra as commodities. Como bem apontou o Luiz, os 2 Luizes, as commodities brasileiras, seja minério de ferro, soja, suco de laranja, celulose, nióbio, todas são muito intensivas em tecnologia. Todas são competitivas porque tem tecnologia embarcada, sim, e em alto grau. Então, precisa ser muito cuidadoso de não ter preconceito contra as commodities. O petróleo brasileiro é intensivo em tecnologia. O ponto do Davidovich é muito importante. Nós precisamos ter diversidade de pauta de exportação. O que a gente não pode é estar exageradamente concentrado no número pequeno de produtos e produtos voláteis, produtos cujo preço oscila enormemente ao longo do tempo, vejam a situação do Chile quanto ao cobre, tá certo? Um país dependente de uma única commodity corre um risco permanente. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo, que a atividade industrial, toda a atividade de commodities, a atividade do agronegócio, é cercada de indústria por todos os lados. Não dá para produzir soja sem equipamento para plantar, para irrigar, sem drone, sem automação, sem colheitedeira, sem transporte, sem armazenagem. Tudo isso é atividade industrial. Então, a agricultura brasileira, o agronegócio brasileiro só é competitivo porque tem um componente industrial competitivo ao seu lado, que o cerca de todos os lados e cada vez mais via drone, via automação, via irrigação e assim por diante. E, finalmente, o terceiro ponto, eu acho que se faz uma injustiça no caso da preocupação da indústria brasileira com ciência, tecnologia e inovação. A CNI, em particular, e dentro da CNI a MEI, Mobilização Empresarial para a Inovação, tem andado de braço dado com a ABC, com a SBPC, certamente nos últimos 10 anos, na mesma luta por recursos para a ciência, tecnologia e inovação. Nós temos todos participado, e eu pessoalmente, com grande comprometimento, inclusive de tempo e de energia, participado junto com o Luiz, junto com eu, junto com a Helena, de todos esses movimentos para garantir recursos e a sobrevida da ciência e da tecnologia no Brasil. Verdade. Ok, vamos passar agora para as perguntas do público que está nos acompanhando pelo YouTube. Eu gostaria de colocar a primeira pergunta para o Luiz Melo e o Luiz Davidovich, que vem do professor Glaucio Oliva e da professora Marília Junqueira Caldas, que é a seguinte: como vencer a barreira de comunicação com a sociedade para, assim, contar com seu apoio para cobrar os governantes sobre o apoio à ciência? Luiz Melo, depois Davidovich. Obrigado. Eu acho que existe uma classe de comunicadores científicos que vem surgindo, vou falar um nominalmente, Átila Yamarino, e assim, ele não é o único, e que tem blogs e tem YouTube, e é isso, a gente tem que sair do papel, a gente tem que sair do escrito e tem que ir para o áudio, e tem que ir para o vídeo, e tem que ir para o digital, e tem que ter um apelo para a sociedade em geral, e buscar sempre transformar e traduzir um assunto, sei lá, de física quântica, talvez seja muito árido, e se eu falar de neutrinos, que inclusive eu não entendo, a gente tem que buscar traduzir. Eu vou usar aqui um termo recente, eu nem lembro se foi a Van der Laan quem falou, a gente tem que falar do micro-ondas. Micro-ondas é incrível. Alguém sabe o que é essa tal de micro-onda? Por que ela esquenta a comida? Mas todo mundo se apropria disso, e todo mundo tem certeza que é importante, nem que seja para comer pipoca. Então, é isso, a gente tem que transformar o que a gente faz numa linguagem acessível e talvez buscar construir exemplos e construir novos veículos e formatos de comunicação. Assim, é uma lista sem fim, talvez, de iniciativas que podem ser feitas e que a gente, no caso, eu estou há pouco mais de 4 meses aí na diretoria científica da FAPESP,
mas é uma das preocupações que a gente tem e aonde a gente já tem discussões aí para atuar. Muito bem. Bom, em primeiro lugar, mandar um abraço para o Glaucio e para a Marília. Nesse isolamento social, a gente encontra as pessoas assim, né, participando desses lives aí. Então, é ótimo encontrá-los, ainda que virtualmente. Então, não vou repetir o que o Luiz Melo já disse, agora eu tenho a vantagem de falar depois, e eu acho, sim, mas eu acho que a gente tem que pensar em mais coisas a fazer. Então, tivemos alguns exemplos recentes, muito limitados no tempo. Claro, a própria pandemia alertou a população brasileira para a importância da ciência. Quer dizer, em primeiro lugar, o contato primeiro deles foi com os profissionais de saúde. Então, eles viram lá o trabalho dos médicos que estavam na linha de frente, né? E viram até a ciência em desenvolvimento. Muitas vezes não percebendo exatamente o que estava acontecendo, né? Mas nessa pandemia nós vimos o aprendizado da medicina durante a pandemia, né? Que faz com que o percentual de mortos em relação ao número de infectados baixe, porque inicialmente as pessoas não sabiam o que fazer. Agora já sabem, né? Tem que pronar, então tem as várias técnicas que foram sendo desenvolvidas com a experiência internacionalmente e com a comunicação internacional. Não foi só uma experiência localizada no Brasil. Então, eu acho que, quer dizer, enfatizar neste momento, né, a importância da rede internacional de enfrentamento da pandemia. Importantíssimo. A sociedade está sendo beneficiada por isso, mas pode não estar alerta para isso. É o momento de enfatizar, né? Nós estamos aprendendo a tratar essa pandemia através de comunicação internacional, que vai desde pronar ou não pronar o paciente, né, até técnicas mais refinadas. Qual o remédio? De repente se descobre, né, que o vírus provoca coágulos, né? Então tem que combater os coágulos. Isso é um aprendizado que foi ocorrendo durante a pandemia, né? A questão dos testes, a necessidade de testes, que alguns países está sendo cumprida melhor que outros, né? A necessidade da testagem maciça, até para poder sair do isolamento social, para poder abrir as escolas, né? Muito importante. Então, isso também, a gente está aprendendo como? De experiências de outros países. A gente está olhando também para o que acontece em outros países, né? Então, primeiro, eu acho que essa pandemia abre essa oportunidade de mostrar para a sociedade, primeiro, o que é o processo científico, né? Isso foi feito durante o mês de julho, através de uma iniciativa no Instituto Serrapilheira, que foi fantástica. Eles entraram em contato com vários órgãos de imprensa, inclusive grandes jornais, pedindo espaço para que cientistas ocupassem colunas de colunistas usuais dos jornais para falar sobre ciência, né? Então, vários de nós participamos disso. E o próprio Serrapilheira deu a dica, por favor, enfatizem o fazer a ciência. O que é o método científico, né? Não é ficar falando das coisas fantásticas da física quântica, que, aliás, Luiz, eu adoro falar, viu? Eu adoro falar sobre isso, e eu gosto de ver os olhos brilhando lá dos meninos e meninas, né, quando ouvem essas coisas, porque isso interessa a eles também. A ciência de fronteira interessa as crianças, né? Mas, então, falar sobre o método científico, mostrar que o tempo da ciência é diferente do tempo da política. Isso está presente nos diálogos até que ocorreram entre a Academia de Ciência, a Academia Nacional de Medicina e Estado durante essa pandemia, né? Mostrando, olha, não é bem assim. Ocorreram no editorial da Science, fantástico, né? Quando o Trump cobrou da Science, ou dos cientistas, né, por que não estavam desenvolvendo logo essa vacina. Então o editorialista escreveu, olha, está cobrando agora você está preocupado com isso, né? Nós já estávamos preocupados há mais tempo, né? Então, quem sabe, né, você deveria se preocupar mais tempo sobre isso, né? Então, nós precisamos ter essas questões mais acessíveis à população. O que é fazer ciência? Como é que a ciência evolui? Mostrar que a ciência não tem a verdade. Ela tem a verdade naquele momento, ela busca a verdade, o que é diferente do dogma. Então, com todo respeito a dogmas e a outros processos enfim, religiões, etc. Mas é diferente, né? A ciência busca a verdade, está disposta a abandonar verdades estabelecidas em troca de outras verdades mais profundas e mais amplas, como tem sido feito ao longo da história da ciência. Então, explicar isso para a sociedade eu acho muito importante. Eu acho que nós temos poucos meios ainda para explicar isso. Mas não posso deixar de falar de uma coisa que, para mim, é a mais importante de todas, só que é prazo mais longo, né? A nossa educação básica é péssima. É péssima. Como é ruim também nos Estados Unidos. Nós tivemos o Jeffrey Sachs nessa semana, falando no webinário da academia, durante a nossa reunião magna, né? Foi agora, foi na terça-feira passada, né?
O Jeffrey Sachs deu uma palestra comparando-se, dizendo o seguinte: olha, a educação básica nos Estados Unidos é muito ruim, né? Isso explica muita coisa do que está acontecendo nos Estados Unidos. Então, a educação, o quê? Educação que faça as crianças entenderem o que é o meio ambiente. Mas faça entender o que é o método científico com coisas simples. A criança entende isso, né? Aproveitar a idade dos porquês, em vez de matar a curiosidade, fomentar essa curiosidade, né? Fazer as crianças fazerem hipóteses. Por que é isso aqui? Vamos fazer um experimento, né? Dá certo? Vamos fazer uma hipótese, né? Vamos testar para ver se é verdade ou não. Tem países fazendo isso, nós não estamos fazendo. Estão fazendo em pequena escala, mas não em grande escala. Então, eu acho que melhorar a educação básica nesse sentido, colocar a questão da ciência no ensino fundamental, já, né? Isso é muito importante a curto prazo para a formação da civilização do Brasil, da democracia no Brasil, né? Porque essa má educação prejudica a democracia, prejudica a cultura, né? E, de fato, não é a nação que faz uma cultura, é a cultura que faz uma nação, né? Então, nós temos que perseguir isso aí. Eu acho que, para mim, esse é o ponto talvez mais importante, é de médio e longo prazo, e nós devíamos realmente nos empenhar nele. Quer dizer, tem que ser melhorada a educação básica do Brasil, começando com respeito aos profissionais da educação. Não vale dizer, como foi dito por aí, né, que quem é professor de educação básica é porque não conseguiu nenhuma outra profissão. Porque como é que se diz uma coisa dessas, né? Na Suíça, o professor de educação básica ganha mais que um engenheiro. Tá certo? O salário inicial é maior que o salário inicial de um engenheiro. Em outros países também, Finlândia também, na Coreia do Sul também, né? Então, precisamos valorizar esses profissionais, precisamos melhorar a administração do sistema, né? O gasto por aluno na educação básica no Brasil é bem inferior ao gasto por aluno em países do OCDE. Compara-se muito com o PIB, né? Mas o PIB brasileiro é muito pequeno, né? Então, o gasto por aluno em valor equivalente de dólar é menor que os gastos por aluno de outros países na educação básica. Nós temos que resolver essa questão. E resolver essa questão vai servir para fortalecer tudo no Brasil. Vai fortalecer a democracia, vai fortalecer o pool de cérebros disponíveis para fazer inovação nesse país. Nós precisamos disso. Eu acho que tem uma pergunta aí que eu sei que foi o Glaucius que fez, né? Como é que, quer dizer, tem alguma coisa que você possa fazer além do sistema de ciência e tecnologia? O problema é só interno? Não, né? Eu acho que a questão da educação básica no país é um grande problema para o país. Está ligado à desigualdade no país. Somos um dos países mais desiguais do mundo. Então, tem muita questão para ser resolvida, né? Agora, por favor, não se deprimam diante desses desafios. Pelo contrário, né? Eles devem nos motivar a todos, especialmente aos jovens. Olha, que eu já estou com o cabelo branco, né? Mas o Luiz, o outro Luiz também, né? Motivar os jovens para mudar esse país, não é possível. Temos tanta riqueza nele, temos 200 e poucos milhões de habitantes. Vamos mudar esse país, mudar essa direção, desenvolvimento sustentável, com menos desigualdade, não é? Com melhor educação. Tem que fazer isso, estamos atrasados nisso, mas dá tempo, vamos fazer. Eu acho que isso é uma grande plataforma para o país e ajuda a divulgação da ciência, mas tem que começar lá embaixo. Obrigado, Luiz. Vamos para a próxima pergunta. Eu vou ficar com o Luiz Mello. Pergunta vem do professor Sidney Ribeiro e da professora Isilda Bagatin, se referindo a esse momento que está acontecendo na Alesp, que é de conhecimento de todos nós, em relação ao PL 529, como a FAPESP está preparada para o choque, claro, se houver, né? E quais seriam as consequências a curto prazo? A preparação da FAPESP, ela vem de longa data. Esse próprio fundo de reserva, que, na visão de muitos, é um dinheiro que está sobrando, ele, na verdade, já reflete uma preocupação da FAPESP, do Conselho Superior da FAPESP, em estabelecer bases para superar eventuais contratempos, como, por exemplo, aqueles causados pela Covid, não só no milhares de mortes que teve, mas no impacto econômico, queda da arrecadação e, com isso, queda da dotação e do repasse feito à FAPESP. Então, a FAPESP já se prepara para essa situação há algum tempo. Além disso,
em todos os momentos, o que a FAPESP vem buscando fazer é estabelecer uma negociação, é ter bases de diálogo, de conversar e buscando trabalhar eventuais oportunidades para a solução desse impasse. A cada momento histórico, digamos, desse processo, evidentemente, os instrumentos que a FAPESP lança a mão vão se modificando. Eu vou voltar de novo para o Conselho Superior, como órgão máximo da FAPESP, num dado momento. Então, a CIESP já tinha feito uma manifestação muito importante, fundamental, e uma semana depois, o Conselho Superior da FAPESP fez a sua manifestação nos termos que cabe, ou que o Conselho julgou caber, e foi importante naquele momento. Hoje à noite, o Conselho Superior da FAPESP terá uma nova reunião. Nessa reunião do Conselho Superior de hoje à noite, possivelmente vai emergir uma nova manifestação, inclusive porque, assim como possivelmente muitos aqui nesse evento, eu também fiquei ontem até, sei lá que horas, meia-noite, quando acabou a sessão na Assembleia Legislativa, e onde a votação não foi concluída, porque deu insuficiência de quórum. Hoje era para ser convocada uma sessão, eu sei que a sessão não foi convocada, porque isso foi tornado público já, não haverá sessão hoje da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Então, é isso, a FAPESP está constantemente acompanhando os desdobramentos e vem buscando, à medida que essa situação se desenrola, adequar o seu posicionamento. Eu diria, em diferentes momentos, a FAPESP adotará de diferentes medidas para dar conta do entendimento que existe dentro da instituição do que é correto fazer. Então, eu sei que foi uma resposta não direta e, por outro lado, ela foi bastante clara em termos do que eu falei, em termos de existir uma preparação dentro da FAPESP para a situação, no momento 1, no momento 2, no momento 3 e assim sucessivamente. Então, é isso, a FAPESP está atenta e está buscando se posicionar de maneiras diferentes à medida que o cenário se desenrola. Ótimo, Luiz. São várias mensagens que vêm chegando aqui para a gente da CIESP. Não houve quórum nem para iniciar a sessão, muito menos os 48 participantes necessários para iniciar o processo de votação. Então, isso ainda vai se estender. O governo não está obtendo sucesso em tentar empurrar isso aí goela abaixo da população do nosso estado. Então, vamos em frente. Eu vou convidar agora a professora Vanderlan Rosane para retornar ao nosso debate e fazer, então, a sua última participação, a última pergunta neste debate. Eu vou ter que fazer essa pergunta, eu acho que quase logo em seguida sair, né? Porque eu tenho que... Você também, né, Luiz? Nós temos que participar lá da reunião do Conselho, às 6 horas. Recebi agora mesmo que o Luiz comentou, a oposição simplesmente não assinou a lista de presença. Não assinando a lista de presença, é incrível, então não vai ter sessão, isso é um ponto que nós temos que levar em consideração. Na realidade, a minha questão continua, eu acho que, não sei se é para todos, ou se é para o Luiz, porque a gente decide primeiro, faz Tem dois Luizes aqui. Aí tem o Pedro, tem o Pancera. Na realidade, talvez um pouco pro Pedro também, porque tem muito a ver, mas eu acho que todos vocês, acho que mais ou menos 15, 20 anos, eu acho que o Brasil, a política de desenvolvimento do Brasil ficou muito em cima de importar muito. Então, a gente importa tudo da China, e muitas empresas, principalmente empresas de porte médio, que eu até conhecia com grande sucesso de ampliar, elas fecharam e se tornaram empresas pequenas, quer dizer, demitiram os funcionários porque eles compram da China e eles montam no Brasil. Então, não precisa de 600 funcionários, com 150, 180 eles conseguem fazer esse tipo de coisa. Então,
Dentro desse panorama, uma época atrás era muito vantajoso você trazer tudo da China e da Índia, mas no momento atual, com o câmbio em quase 6 o dólar, será que isso continua sendo vantajoso para o país? E, em sendo assim, qual é o futuro de um país de serviço? Já que, na minha concepção, um país de futuro é um país que tem ciência e tecnologia de altíssimo desempenho, com inovação tecnológica robusta também, não só interna, mas também exportando tecnologia de ponta. Eu quero aproveitar essa pergunta da Vanderlan. Nós vamos fechar o debate com essa pergunta por causa do tempo. Felizmente, nós temos outras perguntas, mas não vai ser possível colocar. Mas eu queria acrescentar aqui também uma colocação do professor Glaucius, que ele faz uma provocação aos nossos expositores, dizendo que todos focaram na questão dos recursos para ciência, tecnologia e inovação. Mas será que é somente isso que falta? Há questões internas e externas no Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia que requerem mudanças também. Eu queria saber a visão de vocês, quais seriam, por exemplo, as principais, adicionando isso à pergunta que a Vanderlan fez. Então vamos nessa sequência, Luiz Davidovich, Luiz Melo, Celso e Pedro, para encerrar. Tá bom. Então, essa é uma questão complexa, né? Porque tem muitas coisas para serem mudadas, obviamente, né? E eu já tinha falado antes da educação básica, mas vamos falar da educação superior também no Brasil. E eu vou me restringir à menor parcela da educação superior, né, que são aqueles matriculados em instituições públicas de ensino superior, ou seja, 25% do total, né? Temos aí uma questão, porque 75% estão em instituições não públicas, tem algumas instituições privadas de excelente nível, né, universidades católicas, Confessional Mackenzie, o INSPER, lá em São Paulo, né, Fundação Getúlio Vargas, então são grandes exemplos. Agora, por outro lado, tem muitas outras que são para lucro, né, e que atrapalham o sistema. Bom, nos Estados Unidos esse percentual é muito mais baixo do que aqui, tá certo? Então, temos esse problema. E nas instituições públicas, então, eu acho que vale em geral. Eu acho que nós temos que pensar nos currículos, nos programas, eu acho que eles estão defasados, eu acho que estão ainda seguindo um modelo disciplinar que já não está sendo adotado nos países mais de ponta, né? Falta interação entre os cursos, né? Harvard, por exemplo, e várias outras universidades nos Estados Unidos obrigam todos os estudantes de cada curso a fazer pelo menos uma disciplina em cada um de 8 grandes blocos. São blocos, por exemplo, o estudante de engenharia, de repente, tem que participar de uma pesquisa em ciências sociais. É tudo com a mão na massa, né? E um cientista social precisa entrar no laboratório de biologia, né? É o mundo contemporâneo que nós estamos vivendo. Não é mais um mundo restrito e disciplinar. Então, eu acho que as universidades ainda estão, basicamente, estou falando em geral, há várias exceções para isso, que é muito bom, né? Mas estão com currículos que precisam ser repensados, programas que precisam ser repensados. Acho que enfatizar o empreendedorismo é importante também nas universidades, já temos isso em várias, né? Mas acho que tem que começar até antes, no ensino médio, né? Incentivar a criatividade. Tem uma pesquisa interessante que eu vi assim, o que os pais desejam para os seus estudantes nos Estados Unidos e na China. Foi o mesmo lugar que eu estava vendo essa comparação, né? Nos Estados Unidos, assim, boa formação em matemática, Na China, criatividade agora estou falando disso, né? Criatividade, ter assim, originalidade no curso, né? Ter iniciativa, né? Então, eu acho que tem, sim, coisas para mexer no sistema de educação e no sistema de ciência e tecnologia, certamente também, né? Quer dizer, eu acho que no momento nós temos um problema muito grave de recursos, então não adianta também você ficar fazendo mudanças qualitativas com recursos tão baixos, recursos tão ridiculamente baixos, e que dá problemas. O Ministério de Ciência e Tecnologia fez outro dia um edital, né, para a Covid-19. A demanda total era perto de 2 bilhões de reais. A qualificada, que foi considerada... Qualificada significa urgente, né, para atacar a pandemia agora. Chegou a 600 milhões de reais. Eles distribuíram 50 milhões de reais. Né? E claro que não poderia baixo, porque 600 milhões é o valor total do FNDCT para esse ano. Né? Então é isso. Então, realmente, quando a gente fala de recursos,
é porque a situação de recursos está muito ruim. Em São Paulo, está melhor, porque tem a FAPESP, realmente. É fantástica a FAPESP e tem sido respeitada, né? Respeitada pela elite paulista, na verdade. Tá certo? Foi lá, bancou, né? Começou lá, teve governador que quis mexer, não conseguiu, né? Então, é muito importante. Agora, em outros estados é mais complicado isso, né? A sociedade não está, pelo menos a elite local, não está tão imbuída na necessidade de ciência. Então, realmente é uma questão importante agora. Agora, tem que mexer o quê? Nas prioridades. Tem que ter prioridade nesse sistema? Tem, né? Valorizando certas questões que são importantes para o país. Eu mencionei 2 ou 3 na minha fala, né? Mas isso tem que ser feito. Tem um Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia que não se reúne, nem suas câmaras reúnem, né? Então, a prioridade acaba sendo definida por um grupinho lá, sei lá, no ministério, tá certo? Que faz uma lista. Não é assim. Aliás, tem o ENCT, a ENCT, né, que é o Programa de Ciência e Tecnologia, define prioridade. É uma lista grande, tem que focalizar em algumas daqueles objetivos. Então, dentro do sistema, está faltando isso. Está faltando essa definição. Cadê, quer dizer, qual seria cadê o grande projeto nacional na área de biotecnologia? A FAPESP tem projetos assim, né? Mas cadê o grande projeto nacional? Tem assim, como alguém, foi o Pedro que disse isso, né? Tem assim, o sonho e o desejo, né? Mas cadê a prática disso? Onde é que está? Cadê a encomenda de Estado para alavancar essa área, alavancar a área de energias renováveis? Cadê? Né? Então, isso faz falta no sistema. E, de fato, apenas para me defender da acusação de falar somente de orçamento, devo dizer que eu só falei de orçamento no finalzinho da minha fala, né? Era um gráfico apenas, o gráfico do FNDCT, né? Todo o resto foi dos desafios, a riqueza desse país, os grandes desafios que são colocados. E foi a minha queixa é da falta de uma política consistente, coerente de Estado, né? Que permita o país ter esse desenvolvimento. É isso, né? Essa é a questão fundamental. Então, respondi parcialmente a preocupação do Glaucio, a provocação que foi muito boa, Glaucio, é muito boa, sim. Vamos lá, obrigado, Luiz Melo. Tem um aspecto que a gente tende a não considerar, e ele vai na linha do que já foi falado por vários aqui, mas sobretudo enfatizado agora também pelo Luiz Davidovich, de novo, diz respeito a qual é o percentual da nossa população que é alfabetizada. Nós temos 92%, é o número aí, de pessoas da nossa população alfabetizadas. Portanto, 8% de analfabetos. Os Estados Unidos já teve 8% de analfabetos? Sim. Quando? 1910. 110 anos atrás. Então, esse é o nosso atraso. Porque aí você adiciona analfabeto funcional, gente que sai da graduação mal formado, e isso não é que é só aqui. Lá também tinha. Então, mas são 100 anos de atraso, é disso que a gente está falando. O Pedro citou aqui a Lei do Bem, que é uma lei incrível, importante, não sei o quê, cheia de possibilidades, oportunidades de melhoria. Quando que os Estados Unidos teve uma lei semelhante? 15 anos antes do Brasil. E a nossa lei ainda meio que claudica, e ela é apropriada por uma fração das empresas que talvez poderiam apropriar. Um outro ponto, que foi aqui levantado pelo Luiz Davidovich, toda, assim, com as nobres exceções aí, PUC, Getúlio Vargas, a própria organização onde eu trabalhava antes de ir para a FAPESP, além de ser professor da Unifesp, o IDOR. Então, tem um conjunto muito grande de organizações que faz pesquisa, são privados, mas é exceção. A regra, a maior parte não faz pesquisa. Essa pesquisa era feita no sistema público e toda a interação entre público e privado no Brasil era quase que pecado. Ela foi pecado até década de 80 e uma boa parte da década de 90. Então, é só recentemente que a gente tem uma interação mais fluida entre esse setor, digamos, não acadêmico e o setor acadêmico. Eu opto por dizer não acadêmico para não dizer produtivo, porque isso implicaria que o setor acadêmico é não produtivo. Eu não gosto desse entendimento. Então, a interação entre setor acadêmico e não acadêmico, ela só foi viabilizada num passado muito recente, e a migração de indivíduos, de pessoas, de um sistema para o outro, ela ainda é escassa.
ela ainda é aquém do desejável. Um número maior de pessoas deveria ir para o sistema privado, deveria ir para o sistema público, e deveria ter uma transição e que fosse mais fluida. Ela não é por um conjunto enorme de razões, e essa interação entre esses dois sistemas ela é fundamental para essa transformação de ciência e riqueza. Então, essa transformação ela também passa pelas pessoas migrarem de um lugar para o outro. Novas leis foram criadas para permitir isso. A lei da inovação, né, o Marco Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, foi um instrumento importante para isso, ao permitir que os pesquisadores saiam da academia sem perder o seu vínculo com a academia, para criar empresas. Mas tudo isso é incrivelmente recente no país, e o nosso atraso é de século, comparado, por exemplo, com os Estados Unidos. Celso? Bom, primeiro pegar um pouquinho do que a Wanderlan falou, eu acho o seguinte, o Brasil já tentou criar algumas linhas de influência política no mundo e que, obviamente, se relaciona depois do ponto de vista econômico e transferência de tecnologia. Por exemplo, quando tentou estabelecer uma relação Sul-Sul, por exemplo, se pegar o hemisfério Sul e ser polo político do hemisfério Sul, isso é uma tentativa de se criar um lugar no mundo para a sua nação. E quando você busca isso para a sua cultura, para a sua língua, você vai buscar também para a sua economia. Da mesma forma, as tentativas de criar um modelo de liderança sobre as comunidades, as nações de língua portuguesa, por exemplo. Foram tentativas interessantes. O Brasil estava criando um soft power aí interessante, né? Que parecia que aquela capa da Times com o Cristo Redentor, né, com um foguete, era uma sinalização diferente do Brasil para fora do Brasil. Isso, infelizmente, se perdeu e está se destruindo isso, né? E aí as pessoas têm que pensar naquilo que vão fazer no futuro com o Brasil, com a política, porque a política ela é determinante das relações de poder dentro do país e que acaba determinando as relações estratégicas entre os diversos setores, as camadas sociais, etc. Mas o fato, né, é que o Brasil está perdendo uma construção de 30 anos, desde da nova Constituição, certo? E isso, quem tem poder de falar, tem que falar. Não pode deixar de falar essas coisas, né? O Brasil está destruindo, o Brasil vinha bem, né, tocando as Forças Armadas ali, cada um no setor delas cuidando de uma parte de tecnologia, e hoje em dia a coisa bagunçou toda. Isso teve um início muito forte, que foi o que a Lava Jato fez nesse país, que é destruir as principais empresas, os principais polos econômicos desse país. Aquilo ali foi uma ação pensada no setor da elite brasileira, e que tocou as coisas, e que desembocou no impeachment da Dilma. Então as pessoas não falam, mas é um fato. E de lá para cá, o desarranjo institucional foi muito forte. E nós vamos ter que fazer um esforço muito grande para rearranjar politicamente e institucionalmente o Brasil. Então, isso para mim, eu acho que é uma coisa que o Brasil perdeu e ele estava construindo. É incômodo, mas é verdade, né? Na outra coisa, aí falar sobre o que é prioridade na ciência e na tecnologia brasileira. Eu posso citar aqui, por exemplo, né, Glaucio, o problema dos tribunais de controle, dos órgãos de controle. É um problema seríssimo. O que eles estão fazendo agora com os projetos da FINEP é um absurdo. Tem que voltar 15 anos atrás para olhar a notinha de pão da esquina. Se obrigar o pesquisador a fazer isso, é botar a pessoa para fora do sistema, né? Podemos falar do ensino básico, aí que o Luiz falou muito bem, né? Que é um problema seríssimo, o Brasil tem que resolver. Avançou agora um pouquinho com o Fundeb, vai avançar um pouquinho, mas é um caso muito sério. Eu poderia falar de um monte de coisa, mas, por exemplo, como é que eu falo com o Stefan, aqui do Mega Leve Cobra, aqui da UFRJ, que criou um sistema, um trem de levitação, né, que com uma imensa potencial de se desenvolver, que ele precisa manter a equipe dele com as bolsas, para não desmontar a equipe. Não estou nem dizendo que ele precisa avançar na pesquisa. Ele tem que montar a equipe, manter a equipe dele, e ele não tem mais condições, está demitindo a equipe que acompanha ele há 10 anos.
né? Naquele processo. Como é que eu discuto com ele outras questões? Como é que eu vou lá e falo assim, Stefan, vai demitir o pessoal, mas olha só, nós temos que melhorar aqui, porque o teu programa de pós-graduação está com nota 5, já não é mais nota 6. As pessoas estão desesperadas para manter aquilo que avançaram até agora. Então, quando a gente fala muito de recursos, é porque nós já tivemos um momento em que a gente se preocupava com o refinamento do sistema, entendeu? Só que agora, a preocupação é manter o que a gente conseguiu de refinamento até aqui e não deixar destruir. É notório, a gente vai nas universidades, eu ando bastante no Brasil, claro, antes da pandemia, né? É notório, chega lá e os equipamentos estão parando. Aqui, falou de novo da FRJ, no CCS da FRJ, tem um laboratório de biociências ali, que tem uma dívida em euro com a França, e está precisando renovar os gases, né? E para não perder todo o investimento feito até agora, todos os estudos. Como é que você vai na França, você não pagou a última prestação da compra do equipamento, e para você pedir para eles virem mandar manutenção para agora para cá? Então, tem algumas coisas que realmente acabam sendo um pouco básico que a gente tem que fazer agora, infelizmente. Por isso que a gente tem uma pauta econômica para o setor. É claro que o Luiz fala muito bem do conjunto, e eu adoro ouvir o Luiz falando. O Luiz Eugênio tem um conhecimento enorme também da estrutura de financiamento e como funciona. O Pedro Monchovski fala da setor empresarial, mas eu falo de financiamento, porque não adianta, entendeu? Celso, se a gente... Encerrando, por favor. Desculpa, mas é que eu vi a pergunta aqui, e as pessoas às vezes falam isso, vamos discutir, mas a gente tem que discutir o refinamento do setor, fazer o setor funcionar, ou seja, retomar aquilo que nós tínhamos ali atrás. E isso é muito importante, por isso é que a gente tem uma pauta para o financiamento do setor. Obrigado pelo convite, desculpe falar demais, estou sempre à disposição. Não, desculpa, é que o nosso tempo já está se esgotando, mas vamos passar para o Pedro aí para a fala final. Pois não, eu queria fazer 2 comentários em 1 minuto. O primeiro, sobre o assunto divulgação. Nós estamos falando mal de tanta coisa. Quando a gente tem a oportunidade de falar bem de algo, a gente não deve perder essa oportunidade. Temos 2 experiências muito exitosas no Brasil em termos de divulgação científica. O Instituto Serra Pilheira, no Rio, tem feito um trabalho extraordinário, o Luiz já se referiu a ele, e a FAPESP, via a revista FAPESP, via a agência FAPESP, tem feito um brilhante trabalho de divulgação científica no Brasil. O segundo ponto, eu queria responder ao Glaucio, e o Glaucio tem toda a razão. Há muita coisa interna a ser mexida no sistema, o sistema é ineficiente, o sistema é mal dimensionado, temos instituições demais, temos instituições que se perderam no tempo e têm que ser extintas, fechadas ou fundidas, e falta coragem à administração pública. Eu lamento dizer, à comunidade científica também, de encarar esses fatos e repensar o Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. Esta é a minha provocação final. Muito obrigado. Então, nesse encerramento, eu gostaria de agradecer a nossa equipe de apoio, Maria Vale, Leonardo Ferreira e Alex Medeiros, e, por fim, fazer um agradecimento mais do que especial aos nossos convidados. Foi um brilhante debate. Aos meus colegas da Ciesp, Vanderlan e Paulo, e a todos que nos acompanharam ao vivo no YouTube. Boa noite e muito obrigado.